A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossa igreja fica ali no centro, na rua Coronel Fausto de Souza 353, atrás do SEJA, a Escola de Educação de Jovens e Adultos. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Temos novidade nas programações agora. Nós temos um culto pela manhã, né? Nós tínhamos somente escola dominical. Agora, 9 horas da manhã, nós temos um culto, o nosso culto das 9 às 10, e depois das 10 às 11 temos escola dominical, para estudo e aprofundamento da Palavra de Deus. Então você é nosso convidado, tanto para o culto quanto para a escola dominical. Então, 9 horas da manhã agora é culto, tá? E esse domingo nós vamos iniciar já com a ceia do Senhor, e os nossos cultos continuam às 19 horas também, aos domingos, e é um culto público, você também é nosso convidado. Se você tiver criança pequena, nós temos quem cuide, nós temos um berçário para a mãe também ficar, né, para trocar a criança precisar. Temos um culto infantil de crianças até 10 anos de idade. Então você vai ser bem atendido, vai ficar confortável e poderá participar do nosso culto público. Então nós vamos orar, pedindo a Deus a iluminação nesse programa, e depois nós teremos a palavra dos nossos patrocinadores. Vamos orar? Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pela bênção do Senhor em nossa vida, Deus, nos dando vida, nos sustentando, nos esclarecendo, ó Deus, iluminando também sobre questões, ó Deus, da Tua Palavra. E é isso que nós pedimos agora também neste programa, Deus, que o Senhor leve esse conhecimento ao Teu povo, que possamos aprender e ser transformados por ela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, antes de a gente começar a leitura aqui, eu queria explicar algumas questões de funcionamento da nossa igreja, né? Nós falamos aqui dos cultos públicos, mas nós temos outras áreas também de funcionamento. Nós temos durante a semana grupos de estudo dos lares, os pequenos grupos. Então você, fazendo parte da nossa igreja, você pode fazer parte desses grupos também, onde nós nos reunimos nas casas dos irmãos, em pequenos grupos, e estudamos a Palavra de Deus. Nós temos um grupo na quarta-feira e 3 grupos agora na quinta-feira. Então, são a liderança da igreja, sou eu, o pastor Paulo e o presbítero Leandro, que ministramos esses estudos. E também nós temos as sociedades internas da nossa igreja, que é dividido por, primeiramente, idade e depois também gênero. Então, a idade começa com as crianças da UCP, né? A UCP é a União de Crianças Presbiterianas. Nós temos aí a faixa, né, até 10 anos de idade, e depois começa os adolescentes. Então temos a União Presbiteriana de Adolescentes também, que tem a sua programação própria. No sábado à tarde temos uma tarde esportiva com os nossos adolescentes, e temos também a UMP, a União de Mocidade Presbiteriana, que são os jovens, que também se reúnem aos sábados, por volta das 5h30, estão ali sempre estudando a Palavra de Deus, confraternizando. E temos também a divisão entre homens e mulheres, né? Divisão somente em sociedades para se reunirem.
temos a Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a SAF, que é onde as mulheres se reúnem nas quintas-feiras à tarde, às 14h30, elas se reúnem na igreja para um momento de comunhão, de meditação na Palavra de Deus. Também fazem alguns trabalhos sociais da nossa igreja, né? A SAF é responsável também por essa parte social. E temos a União Presbiteriana de Homens, que se reúne na terceira terça-feira de cada mês à noite. Então, temos atividades, né, para todas as idades, para toda a família, e os nossos cultos públicos é onde nós nos reunimos para louvar a Deus todos juntos em família, tá bom? Então você é o nosso convidado para todas essas atividades, você se tornando membro da igreja, você caminhando com a gente, vai ter oportunidade de crescer, né? Nós temos paralelamente também, ou conjuntamente a isso, um ministério muito bom, que é o Ministério de Casais. A todos os meses nós temos um jantar de casais, onde nós ministramos a palavra para casais e também participamos aí, né, numa forma de comunhão, de crescimento como igreja para essa parte de casais, certo? Nós vamos meditar na palavra de Deus. É uma palavra, inclusive, que eu levei para as mulheres, né, para a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, a SAF. Nós levamos essa meditação na quinta-feira de tarde para as nossas irmãs, e está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22. E é uma resposta que Jesus dá aos fariseus, né? Ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a nossa SAF, a nossa igreja, como é que ela trabalha? Ela trabalha em federações, né? Nós temos a igreja local, que tem a SAF, temos a região, que abrange o nosso presbitério. Então, no nosso presbitério nós temos aqui Lages, Rio do Sul, que tem uma igreja, temos Blumenau, que tem 2 igrejas, e Camboriú, com mais 2 igrejas. Então, essa é a nossa região. Então, as SAFs dessas igrejas, elas trabalham em conjunto, né, em algumas programações em conjunto, e a região maior, vamos dizer assim, é do Estado. A gente chama de sínodo, né? Então o sínodo abrange todo o nosso estado de Santa Catarina. E acima do sínodo nós temos a nacional. Então todas essas esferas, vamos dizer assim, têm os seus trabalhos em nível local, em nível de federação, em nível sinodal e em nível nacional, né? Então é uma grande organização, a nossa igreja. Ela completou 163 anos de Brasil, né? Ela vem do sul dos Estados Unidos, essa igreja. 163 anos que chegou missionário aqui no Brasil trazendo, né, o calvinismo, como a gente diz, e foi agora dia 12 de agosto. Né? Então a nossa igreja funciona nesse sistema de organização. Né? Então a SAF Nacional, ela propõe um tema para 4 anos, a gente chama de quadriênio. E o tema desse quadriênio está baseado no versículo de 1 Coríntios 13:13, né? Que fala sobre o amor. Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 13:13. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. Né? Então, 1 Coríntios 13 é bem conhecido por aquele poema que o apóstolo Paulo escreve sobre o amor, né? Até é cantado na música lá do Legião Urbana, né? Então, o tema do quadriênio é o amor. E aqui nós temos nesse texto, no Evangelho de Mateus, Jesus respondendo a uma indagação: qual é o maior mandamento, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei, né? Versículo 36 do capítulo 22 de Mateus. E aí Jesus responde:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é o resumo da lei, amar a Deus e amar ao próximo, não é? E eu comecei falando com as nossas irmãs sobre perguntar, né? Algumas perguntas, elas são feitas para esclarecer, mas algumas perguntas são feitas para inquirir se nós temos o conhecimento, né? Se nós sabemos o assunto que nós estamos falando. E é o que está acontecendo aqui com o Senhor Jesus. Se nós pegarmos o capítulo 22, desde o início, né, ele é um capítulo grande, com 46 versículos, nós temos ali no início Jesus falando em parábolas e as autoridades religiosas começam a ficar incomodadas com o ensino de Jesus. Então eles começam a arquitetar um cerco para o Senhor Jesus. E o primeiro cerco, a primeira pergunta que acontece de modo capcioso é sobre a questão de tributo, não é? Lembrando que aqui na época de Jesus, o Império Romano dominava toda aquela região ali de Jerusalém, né, da Galileia, e a opressão em cima do povo judeu era muito grande. Eles tinham que pagar um tributo alto, um tributo que chegava a 120%, né? Então era extorsivo, e então os religiosos queriam complicar Jesus, né? E fazem a pergunta: é lícito pagar tributo, né? É lícito pagar tributo? Mas Jesus conhecia, né, que o coração daqueles homens era um coração que não era sincero, eles estavam cheios de malícia, eles tinham uma segunda intenção. E a segunda intenção deles era complicar a situação de Jesus como mestre perante as autoridades romanas. E aí, quando eles fazem essa pergunta, Jesus, conhecendo, chama eles de hipócritas, né? Ele conhece o coração deles, pega uma moeda, você pega uma moeda aí, de quem que é o rosto que está aí, né? O que está cunhado nessa moeda aí? O rosto de quem? Daí eles falam, é o rosto de César. E aí Jesus fala daquela clássica, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eles intensificam essa busca de falha de Jesus, né? E uma corrente, vamos dizer assim, teológica, mas podemos dizer política dentro da religião judaica, chamada saduceus, é uma linha poderosa dentro do judaísmo, tanto é uma poderosa politicamente, né, vamos dizer assim, tanto é que os sumos sacerdotes eram todos indicados saduceus, né, então eles tinham uma força política, não era o maior grupo era os fariseus, porém politicamente os saduceus tinham maior influência. Qual é a diferença básica entre os saduceus e os fariseus, né? Os fariseus, quando a gente começa a ler a Bíblia, né, quando a gente tem acesso aqui, primeiramente, aos evangelhos, os fariseus vêm com essa pecha de que são gente ruim, né? São sempre os reacionários, são sempre os que querem comandar ou que são radicais, né? Mas os fariseus tiveram um papel muito importante na história judaica por preservar a religião judaica, né? Eles sempre cuidaram de preservar a religião, enquanto os saduceus é uma linha mais liberal, vamos dizer assim. Eles aderiram às ideias gregas, né? Então eles eram os intelectuais, os filósofos. Toda essa intelectualidade dos saduceus acabou levando eles para um lado mais cético. Eles já não criam mais em alguns aspectos espirituais. Por exemplo, eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, né? Então, eles eram um aspecto mais racional, vamos dizer assim, da religião. E a gente chama de período intertestamentário, né? Ali no final do Antigo Testamento, os profetas, né? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento,
e até começar o Novo Testamento é um período de um hiato de 500 anos. E nesse interregno acontece a Guerra dos Macabeus, né? Então, historicamente, a Guerra dos Macabeus foi uma guerra para preservar a história, a cultura judaica, né? Porque ela estava sendo destruída pelo helenismo, né? Que é a cultura grega. Então, esses saduceus, o texto no Evangelho de Mateus começa dizendo que eles não criam a ressurreição, eles armam também, né, uma situação de inquirimento do Senhor Jesus e fazem uma pergunta, utilizando a lei, Moisés. Moisés, ele nos deixou uma lei, a lei do liverato, né? O que era a lei do liverato? Era a lei de que você, se não deixasse descendente, seu irmão mais velho, que era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura e o direito da descendência, seria o nome dele. Então, se esse irmão mais velho morresse, o irmão mais novo, subsequente, casaria com esta viúva do irmão mais velho, e o filho que nascesse deste casamento levaria o nome do irmão mais velho, não do irmão mais novo. Seria considerado primogênito, né? Levaria a descendência, o nome da descendência da família. E aí eles armam um hipotético acontecimento, né? Entre nós havia esse homem que casou com essa mulher e ele morreu, e a lei do liverato mandava casar, e ele casou, ele morreu sem deixar descendentes, o irmão mais novo casou, e assim, subsequentemente, os 7 irmãos casaram com aquela mulher, e nenhum deles deixou descendente. E eles não acreditavam, na verdade a pergunta deles era sobre a ressurreição. E aí eles perguntam aqui no capítulo 22, no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, né? Então, eles fazem uma pergunta querendo dar um checkmate em Jesus, né? Vamos dizer assim, com relação à espiritualidade. E aí Jesus responde de um modo também magistral, né? Jesus responde: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro básico, né? A gente não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele explica, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu, né? E aí a pergunta que eu fiz para as minhas irmãs lá, eu falo assim: são, porém, como os anjos no céu. Como são os anjos no céu? Alguém sabe como são os anjos do céu? Eu tenho a impressão que é aquele... vamos discutir os sexos dos anjos, né? Porque os anjos não se casam, então não deve ter sexo, né? Então, eu falei assim, mas aparecem alguns nomes de anjos, né? Na Bíblia, como Miguel, como Gabriel, e pelo jeito não ouvi nenhum nome feminino, né? Então não sei se os anjos... Mas aqui está dizendo que eles não casam. Mas o que a Bíblia fala sobre os anjos? Fala que eles são o quê? Mensageiros. A palavra anjo no grego quer dizer mensageiro, ângelos, né? Mensageiro. Então eles são mensageiros. Mas aparecem algumas funções na Bíblia sobre os anjos. Por exemplo, na visão que Isaías tem de Deus dentro do templo, são serafins são anjos, né? E eles estão ali louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa é uma função dos anjos, louvar a Deus na presença dele. Mas eles são mensageiros também, né? A mensagem que é levada para Maria, né? A mãe de Jesus, quando ela vai ficar grávida, a mensagem é: você é uma bem-aventurada, né? O que vai se operar em você é algo extraordinário. Temos anjos lá no Antigo Testamento visitando Abraão, visitando, né, os acampamentos. Temos o anjo da morte também, né? Quando Balaão está contratado por Balaque, o rei Balaque, para amaldiçoar Israel quando ele passa no meio do reino de Balaque. Balaão se recusa a amaldiçoar o povo e ele vai para um lugar, tenta ir para um lugar para
ver o povo, né, tentar amaldiçoar o povo mais uma vez, pela terceira vez, e a narrativa diz que o anjo da morte está esperando ele ali, e só a jumenta de Balaão que vê o anjo da morte desvia do caminho, né? Então, e nesse desviar, né, ela acaba machucando Balaão, e Balaão fica irritado e bate na mula, né? E aí a jumenta fala com Balaão: por que você está me batendo, né? Ele falou assim: eu estou livrando a sua vida, não está vendo o anjo da morte ali, né? Então é uma passagem muito interessante, bíblica, né? Mas a função do anjo é essa: ser ministrador, levar a mensagem, cumprir as ordens de Deus. O Apocalipse fala que Miguel, né, levava as orações dos santos. Enquanto ele levava, ele teve uma batalha no meio do caminho com Satanás. Então, essas são as funções do anjo. O que o anjo é? Ele é um mensageiro de Deus, executam as ordens de Deus. Mas o que eu quero encerrar aqui, quero trazer de verdade aqui, quando Jesus responde o que é o maior mandamento, ele está falando sobre o amor a Deus e amor ao próximo. E a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, quando ele tratou da palavra de Deus, ele se referiu assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E não vai passar nenhum i, nem uma vírgula dessa lei até que se cumpra ou até que acabe os tempos, né? E Jesus cumpriu essa lei. E o evangelista João apresenta Jesus como a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o Senhor Jesus, ele cumpriu cabalmente toda a lei. Nenhum de nós tem essa condição até hoje. Nenhum de nós consegue cumprir a lei cabalmente. Mas o Senhor Jesus cumpriu. Ele é a palavra de Deus. Então a gente tem que lembrar que para conhecer o Senhor Jesus nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós apropriamos do Senhor Jesus, do próprio Deus. E não adianta só conhecer a palavra de Deus. Jesus disse que o erro que os saduceus cometeram foi não conhecer a palavra e não conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus está no amor, né? Deus é amor. A palavra de Deus diz isso, que Ele é amor, Ele é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e Ele é amor. Então, a maior prova de amor de Deus foi entregar o seu próprio Filho por nós. Ele deu o seu Filho. E através do Filho Jesus, tudo que foi feito se fez. Nada do que existiria se não fosse a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Então aproprie-se da palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Coloque-se em oração diante de Deus e fala: me ilumina, Senhor, na leitura da tua palavra. E ela vai trazer a salvação para você. Vai trazer a transformação da sua vida. Eu quero que você perceba que tudo que Deus fez está revelado. Tudo que nós precisamos saber está revelado na palavra dele. Ele criou tudo isso, criou toda a natureza, mas a própria palavra reconhece. Na natureza nós não conseguimos depreender a pessoa de Deus, o amor de Deus na totalidade. Mas na palavra dele, sim, é uma revelação especial de Deus para nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo encontro. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te
seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor,